questões de ser colocado como uma minoria desvalorizada. Como o Miguel falou, não adianta você pegar aquele jovem que já está lá no tráfico, ou então aquele usuário que já está no nível de dependência, e querer obrigar, que a Natália também falou, obrigar ele a fazer uma coisa que não é do querer dele, ou colocar para pagar uma pena que, quando ele sair, ele vai voltar a fazer de novo. Você tem que trabalhar a mente das pessoas que estão ainda vendo essas coisas para pensar maneiras diferentes, para problematizar essas questões. Porque a gente também tem que falar, né, na questão de drogas e drogas, né? Porque você tem um jovem que utiliza a maconha, mas você tem o que utiliza o crack, né? E são duas problematizações diferentes. Para mim, eu vejo uma pessoa fumando um cigarro normal, um cigarro de maconha, para mim, eu prefiro que a pessoa fume um cigarro de maconha do que o normal. Mas como é que essas questões elas são trabalhadas? É só no nível do proibicionismo, né? De você proibir, de você não pode isso não pode, isso não pode. Então, isso não é uma forma de você resolver, sendo que está sendo de tão fácil acesso. Qualquer pessoa que quiser comprar a droga, ela pode. Aí diz, não, tu não pode traficar. Aí, mas na porta da tua casa tu tem alguém vendendo, e aí eu não vou usar só porque o Estado disse que não pode. O que é trabalhado nisso? Eu lembro também, essa discussão me lembrou uma vez, um debate que o Benedito, ele proporcionou na universidade. Assim que eu entrei, ele trouxe um professor, um doutor, que ele é neurologista, se eu não me engano. Fisiologista, ele é professor, doutor lá do Departamento de Medicina. Aposentou ano passado. Um advogado e uma mãe que ela tem uma criança especial, que ela tem alguns problemas, e o tratamento dela é utilizado com um medicamento que é extraído da planta que ela... Né? E aí, assim, o debate ele teve diversas vertentes, né? Você teve uma mãe ali que necessitava de uma legalização, você teve a questão do médico ele explicando como é que essas drogas que chegam para a população usar, o que elas fazem no organismo dessas pessoas, né? Você teve ali a gente discutindo pelas vertentes da lei. Então, assim, quando a gente vai debater isso, não é só você falar de policial, que nem alguns de vocês dois falam que a primeira coisa quando se fala em drogas é relacionar a polícia, que é achar que quem resolve é a segurança pública. Porém, não é. São políticas públicas de enfrentamento que deveria ser. Essa é só mais um problema no Brasil que se trata da mesma forma. Você não busca tratar lá na raiz do problema ou do fenômeno. Porque nem sempre as coisas elas são problemas, mas a forma como você lidar com elas é que torna um problema. E não busca se analisar, mas sim você só remediar. Isso eu consegui entender a partir de estudar um único tipo de enfrentamento de políticas públicas no Brasil, e eu consegui assim, analisar em diversos outros tipos de política. Igual você tem o enfrentamento do fenômeno da seca no Brasil, eles não se preparam para entender que no Nordeste você tem secas em diversos períodos. Quando eles esperam chegar, quando chega, eles vão lá, faz uma política ali de remediação no momento, e isso é utilizado em todas as outras formas de você enfrentar os fenômenos que surgem no Brasil. Bom, enfim, é só esse meu comentário. Mais? Vou responder aqui a Érica, então. Pois é, Érica. É como você estava falando, né? Existe essa questão do usuário de maconha e o usuário de crack, né? É uma grande diferença, assim, né? Com relação não sei se posso dizer
agravamento à saúde, alguma coisa assim. As consequências, né, do uso, as consequências. Isso mesmo, as consequências do uso. O que existe, né, dentro dessa... Quando a gente vai estudar sobre a legalização, é uma busca, né, por uma política de redução de danos também, né, que torna-se mais eficiente do que a proibição. Não que vai resolver, não que seja a melhor alternativa, né, não que seja, não que a gente vai conseguir atingir um patamar de solução, né, para a questão da dependência química. Mas é uma política que tende a ser menos violenta do que é a proibição, né, que é a política de redução de danos, né. Então, assim, é importante pensar também, por trás de toda essa legalização, né, que seria, por exemplo, vamos legalizar as drogas hoje, né, vamos legalizar a maconha e vamos legalizar as outras drogas também, porque não adianta só legalizar uma, né. Apesar de que o consumo de uma é mais aparente e menos doloso do que outras, mas o problema do tráfico, o problema da proibição em si está em torno de todas, né, não está em torno de uma. Então, assim, é necessária essa política de redução de danos. Tem alguém tocando minha campainha? Pode continuar, eu vou só atender, tá? Tá ok. E isso também, né, o que seria um tipo de resgate, né, seria um tipo de reparação, né, a essas pessoas que estão presas, essas pessoas que já foram condenadas por tráfico, né, que estão dentro de cadeias, né, porque como no texto ela coloca, são trabalhadores do tráfico porque é algo ilegal, mas são trabalhadores, são pessoas que estão nessa linha de frente, né, cumprindo esse trabalho. Tem toda a violência que envolve, porque é uma questão criminalizada, né, é uma questão que envolve a vida dessas pessoas, e assim, para haver uma redução de danos, né, com esse sentido, tem que se haver, né, tem essa necessidade também de que se houver a legalização, que haja também a reparação para essas pessoas, né, assim como o trabalho, né, uma colocação de trabalho, uma produção, porque assim, como eu estava falando mais no sentido geral dos psicoativos, né, é importante lembrar também que lá nos Estados Unidos houve toda essa proibição em torno da maconha, da cannabis, porque existia uma luta, assim, né, com cânhamo, que é derivado da maconha, que serve para inúmeras coisas, como produção de papel, produção de pano, né, produção de muita coisa. Então, assim, o cânhamo, ele serve até para como produção de combustível. Então, ele é um grande concorrente do petróleo, né, assim, ele é um tipo de produto, né, que poderia certamente tirar o petróleo da jogada, entendeu? Então, assim, existe esse interesse também, né, econômico por trás e que consolida isso, né? Mas, assim, concordando com você, Érica, com certeza, né, pensando assim nessa questão da legalização, é importante se pensar em todas essas questões que estão envolvidas por trás, né, que estão lá debaixo do tapete, né, que é a prisão dessas pessoas, que é a política de redução de danos, né, que tem que ser pensado assim, na verdade, em como melhorar nessa situação. Miguel levantou a mão. Miguel, pode falar. Certa vez eu li um livro que era, na verdade, uma tese de doutorado que se chamava Vidas Arriscadas, da Marisa Pfefferman. A Marisa Pfefferman ela é uma das pessoas do NEV, que é o Núcleo de Violência da USP. E a tese dela foi direcionada a compreender justamente como que se dava essas relações de trabalho no tráfico de drogas, né, em compreender justamente o quê? Que existe regras e que aqueles jovens eles podem ser considerados trabalhadores justamente pelo fato
de que existe toda uma disciplina envolvida nessa atividade. Até aí, ok. Só que eu observo que o debate em torno das drogas, ele vai ter que ser constituído a partir de longos debates dentro da sociedade. Porque, veja bem, quando nós tratamos... toda vez que a gente trata sobre drogas, é sempre em pares de oposição em que existe abolicionistas gerais que acreditam que você deve liberar tudo e que seriam políticas de reparações, de redução de danos que iriam, né, antecipar e diminuir esse consumo ou deixar ele mais... um consumo mais prudente, e o outro oposto que acredita que é a proibição que irá resolver todos os problemas. Eu observo que nenhuma das duas vai conseguir ter boas conclusões e definir um futuro a uma descriminalização, a uma legalização. Por quê? Porque ambas são extremas. Ambas são extremas. Eu vejo, sim, que o modo como que é hoje não funciona e que ele tem que mudar. Eu não consigo mais enxergar que somente a violência, ela isso. Esse que é o ponto fundamental e que possivelmente vai direcionar muitos debates. É que as drogas, elas são existentes, diversos locais do mundo já estão passando por processos de rever isso, né, rever como o Estado descriminalizando, o Estado em si fornecendo. Só que, quando a gente trata de Brasil, é uma série de questões que estão envolvidas nisso. Então, nós não podemos pegar, por exemplo, Califórnia, Los Angeles, e falar assim, ó, lá na Califórnia, eles legalizaram a maconha e em qualquer esquina você encontra. Só, veja, isso pode até parecer um discurso baseado em aspectos evolutivos, mas não é. É porque as dinâmicas sociais, elas se constituem de maneira diferente. Veja, você não vai ter a maconha, como a Érica já falou, maconha, você passa nas esquinas, você passa nos locais, as pessoas já consomem. O grande problema é que, se o policial vê, ele vai dar um baculejo no moleque e vai agir de forma violenta. Porque já existe um pensamento conservador em relação a isso. Conservador no sentido de que aquilo é ruim, que deve ser recriminado. Então, assim, eu vejo que... Que é crime, né? É crime. É crime. E só falando algo que você tinha até citado, realmente, quando eu disse que existe uma diferenciação, é que a lei faz somente essa diferença entre traficante e usuário, mas não existe uma especificação em si sobre o que seria isso, né? Em termos de quantidade. Então, veja, nós temos uma polícia que tem um tipo ideal de marginal, isso deve ser dito, existe um tipo ideal de marginal. O tirocínio policial, ele é baseado numa série de características que estão direcionadas a punir a pobreza, infelizmente. Isso são questões em que eu não gostaria de estar discutindo, mas é porque ela é existente e ela deve ser discutida. Então eu vejo assim, que esse ainda vai ser um debate que vai se estender muito e que não está sendo realizado no momento, porque você tem no momento atual, na conjuntura atual, você tem, na verdade, políticas de negacionismo. Pensa, você tem um núcleo de representantes que não acredita na efetividade de vacina. Você acha que essas pessoas, elas vão tratar droga como? É automático vir na nossa cabeça que esse debate ele nem vem a ser feito. Caso de polícia, entendeu? Então, só que eu não, e isso eu falaria em qualquer local. Eu não acredito em nenhum dos dois extremos, nem no abolicionismo total,
que tem sim uma corrente teórica que pensa assim, e também não acredito na proibição total. Eu vejo que é o debate, e assim, na atual poder executivo que a gente tem, no atual poder legislativo, no atual poder judiciário, muito dificilmente que esses debates eles vão ser feitos com devido rigor, entendeu? Porque os caras não acreditam na efetividade de vacina. Vai discutir droga? Não. Então é muito complexo. Eu vejo que é um tema extremamente delicado. Em relação a isso que o Miguel estava falando, justamente, eu acho que para a gente pensar melhorias em relação tanto à questão das drogas quanto outro, a gente deve pensar primeiro uma mudança, né, nos nossos representantes, pessoas que realmente pensem em complexificar, assim, em abrir esse tipo de debate, porque quando eu vejo algumas instâncias de poder, ou você tem pessoas do poder legislativo e executivo discutindo essa legalização, o que me vem à cabeça a primeira coisa eles querem se tornar primeiro o dono dessa fonte de renda e continuar deixando aquelas pessoas que já estão em lugar de criminalização de pobreza no mesmo local. Você não se pensa numa política de vamos tentar mudar essa perspectiva para a gente tirar essas pessoas do alvo de um fuzil, né? Porque o policial sobe no morro fuzil. Não, você não vai tirar essas pessoas do alvo. Você vai. O menino que está do outro lado também está de fuzil. Tá, sim. Não, por isso, quando eu falei que quando você entra lá, morre policial e morre o jovem traficante. Eu não coloco, quando eu faço problematizações em relação à política pública, eu não questionar tanto o policial em si, o indivíduo. Por quê? Porque ele é apenas um soldado respondendo a um sistema bem maior. O problema não está naquele policial A ou B, está na instituição que reafirma a ação dele, que aceita ou então que ensina ele a agir daquela maneira. Porque, como o Miguel falou, quem quiser passar por um curso de formação da Polícia Militar no Brasil, você vai ser ensinado a identificar um indivíduo que seja, digamos assim, perigoso, que é o quê? Não é pelo olhar, não é por ele executar alguma ação que seja duvidosa. É pela cor da pele, é pelo vestimento, é pelo local onde ele está. Então, você não tem um ensino, um estudo sobre ações que sejam, digamos assim, perigosas ou que demonstrem que a pessoa ela passa algum perigo, mas você estuda um estereotipo de pessoa. Se enquadrou, é assim. Então, assim, o meu problema, minha preocupação em relação a esse debate de você, digamos, legalizar ou não, é o interesse que eu vejo, às vezes, de políticos, ou até mesmo do Estado, em querer ser o detentor desse mercado financeiro que é tão grande, né? Quando eu vejo, assim, alguns políticos às vezes, assim, pronunciando sobre isso, ou defendendo, a questão é essa, que eles querem ser o detentor desse mercado financeiro que é tão grande. E não pensar políticas de você dar outra perspectiva de vida para o jovem. Por quê? O jovem ali que, digamos, 17, 18 anos, ele já está no tráfico, ele já entendeu que ali é o estilo de vida dele e ele só tem aquilo ali para ele. A mesma coisa do jovem que está na favela e de 5, 6 até 10 anos, vendo o primo, o irmão, o colega ali naquele meio, ele vai achar que mais na frente é ele que vai estar ali, que ali é o local para ele. E o trabalho que tem é esse. Aí, voltando à parte que eu queria realmente falar, que era quando a Natália falou em relação a trabalho, sim, são trabalhos. Como qualquer outros trabalhos que não são legalizados no Brasil, né, que são mal vistos, como a prostituição, enfim. Essas pessoas, elas estão trabalhando. Elas não saem de casa para brincar, ou o jovem não joga a bandoleira do fuzil no pescoço
para ficar apontando para cima para brincar, não. Ele está ali trabalhando, respondendo a uma instituição também, que é o tráfico ou o crime organizado. Porque quando pensadores, né, sociais, eles vão estudar, vão analisar essas organizações, principalmente do crime organizado, a gente é mal visto porque a gente passa uma impressão que a gente está defendendo aquilo e dizendo que aquilo é bom. Não, a gente está analisando como aquela instituição, né, o crime organizado, ele também tem uma ação que era para ser ação do Estado. Ele tem uma ação de levar segurança para algumas pessoas, levar trabalho para algumas pessoas, levar saúde para algumas pessoas também. Então, ele tem toda essa organização. Não o crime, ele não é banalizado, ele tem que ter essa organização para ele funcionar. Então, você tem trabalhadores que têm ações, que têm resultados para entregar. Aí, como é que o Estado ele vem, ele acaba com, digamos ali, o mercado, e ele não dá outra perspectiva para essa pessoa, ou ele bota na cadeia quando sai, ele não ressocializa essa pessoa, não mostra que ele tem outro meio. Qual é a opção que ele tem? Voltar de onde ele veio. É a única opção que ele tem. Ele já entrou sem ter nenhuma opção. Aí imagina, ele já não é mais réu primário, né? Já tem aí processo nas costas. Como é que essa pessoa vai trabalhar se ela não conseguiu emprego nem quando não era do meio do crime? Então, assim, essa questão de que o Estado ele vai lá, ele tira essa organização, ele tira aquelas questões e não dá nenhum retorno para essas pessoas pensarem de outra forma. Bem, eu gostaria de falar alguma coisa também. Com relação a essa questão que vocês colocaram, de não saber quem é o traficante, o usuário, a lei brasileira mais ou menos define. Só que define de maneira imprecisa. Aí é que está o problema. Por exemplo, tem a ver com o tipo de droga. Então, maconha e crack são diferentes. Tem a ver com a quantidade. Mas que quantidade? Tem gente que pode usar bastante. Tem gente que pode, com o mínimo de crack, já se viciar. Aí o juiz também verá se o histórico daquela pessoa que foi encontrada com a quantidade de drogas. Se aquela pessoa tem uma passagem policial. Então, são todos elementos que entram na diferenciação do traficante e do usuário. Mas isso, de qualquer forma, dá assim, uma vaguidade à questão. Então, dependendo do juiz, do conservadorismo do juiz, pode ser que aquela pessoa vá parar na penitenciária sendo um usuário, tratado como traficante. E vocês lembram daquela aula que eu estava indignado, né, que o juiz disse que a moça que estava numa viatura com 2 policiais armados não foi estuprada por eles. Já haveria sido consentido. Então, dependendo da cabeça do juiz, a interpretação ela pode ser desastrosa. Então, eu acho que a lei nunca vai conseguir realmente estabelecer quem é o usuário, quem é o traficante. Porque se trata de uma questão bastante difícil. A outra coisa que também que eu acho complexa, por isso que essa questão, concordando com o Miguel, é preciso discutir muito, muito, muito. A Érica lembrou daquele debate que eu promovia, está com 2 anos já. Aí eu sinto a necessidade de promover mais, mas as pessoas sempre rotulam a gente, né? Depois que eu promovi aquele debate, teve gente que me acusou de fazer apologia de drogas no CCHR. Ora, eu fiz um debate aberto, inclusive chamei um amigo, professor médico, que é completamente contrário ao uso de qualquer droga, inclusive cigarros. Ele faz um programa anti-tabagismo na universidade, ele não usa nenhum tipo de droga, né? Ele é contrário ao uso do álcool, do tabaco, do cigarro comum. E eu levei, ele teve o maior tempo, embora eu tenha dado tempo igual para todos, ele extrapolou e eu não tive coragem de dizer para ele que o tempo era aquele. Ele é contra o uso médico, professor? Não, ele não é contra o uso médico. Ele é favorável, até porque ele é médico, mas ele diz que o uso médico tem que ser feito de acordo com a lei, né?
vendido em farmácia, receitado pelo médico, porque tem um deputado aí dizendo que essa história do uso médico é, na verdade, uma desculpa para o usuário comum, para o usuário recreativo. Esse deputado, ele tem muito espaço nessas TVs sensacionalistas, né? Se você ligar a Record, ele está de vez em quando aparecendo lá. É o Osmar Terra, não? Não, é um outro, é um capitão. É um capitão. Professor, você vê, os oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que muitos se tornaram políticos, né, como tem o Telhada, tem o Derrite, que tem muito espaço nessas televisões sensacionalistas e que eu até desprezo, eu vejo como os palhaços da televisão, porque esse sensacionalismo, ele só mostra a violência de maneira espetacularizada, sem fazer as suas devidas ressalvas. Então, veja, toda vez que são policiais que têm o direito de discursar em torno disso, eles sempre vão fazer um discurso que não leva em consideração tudo aquilo que a gente já debateu aqui. Né? É uma perspectiva justamente ostensiva. Um circo com os bobos da corte. É isso mesmo. A gente ouviu um grito aí que eu fiquei apavorado. Tá tudo bem? Vocês ouviram? Sim, foi aonde? Não sei, eu fiquei com medo aí de ter acontecido alguma coisa. E aqui quem bateu na minha campanha foi um vendedor. Esses vendedores saem vendendo pela hora. Se eu não gostava de comprar nem no tempo antes da pandemia, quanto mais agora. Né? E de vez em quando alguém toca aí para fazer uma venda dessas de bacia, de panela, essas coisas aí. Como é que tem coragem? Se bem que eles estão precisando, né? Como todo mundo está precisando. É. A gente que tem medo de receber uma pessoa assim em casa, porque mesmo depois de ter sido infectado, eu parece que eu fiquei mais apavorado do que antes. Eu vejo algumas pessoas daqui da rua que contraíram e que agora andam sem máscara, andam assim relaxados, parece que não vão pegar mais. É bem verdade que existem algumas pesquisas dizendo que a pessoa fica imunizada depois que pega. Tomara que seja verdade. Mas também já há registros, informações de que pessoas já contraíram 2 vezes. A segunda forma até foi pior. Então, mas voltando à questão das drogas, tem uma coisa que eu gostaria de dizer também, é sobre que tipo de droga, no caso de descriminalizar ou de legalizar, que tipo de droga poderíamos começar com ela? Qual seria? Bem, temos que agir aí com o pé na realidade. A princípio, deveria se legalizar todas as drogas. Todas. Sabe por quê? Porque a pessoa que escolhe. O usuário que deve escolher se vai se matar ou não. Todas as drogas causam um certo prejuízo à sua saúde, não importa. Agora, se a gente for utilizar esse argumento, não deveríamos comer doce. Só porque uma das doenças que mais cresce no Brasil é a diabetes. Diabetes mata. Hoje, qualquer pessoa com 50 anos no Brasil já tem uma dessas 4 doenças chamadas síndrome metabólica, que é a pressão arterial elevada, que é a diabetes, que é a excesso de peso. Então, se o governo, de repente, for proibir o uso de doce, de bolacha recheada, que faz muito mal, seria o mesmo princípio. Né? Seria o Estado cuidando da nossa saúde. Então, isso de proibir o uso da maconha, porque a maconha produz, de acordo com o professor Teixeira, um dano mental irreversível depois de um uso prolongado, deve produzir mesmo, mas eu acho que aí cabe a escolha do indivíduo. É porque talvez até o uso do aparelho celular cause danos à nossa saúde. Então, se um governo, de repente, decide impedir o uso de celular por determinadas idades, determinados grupos de pessoas, seria bastante complicado. Mas pensando num dado de realidade, seria talvez porque a realidade de outros países como os Estados Unidos, Canadá, Uruguai, houve uma legalização da maconha. Talvez o Brasil, se quisesse começar, deveria ser pela maconha. Não sei se vocês concordam com isso. Professor, inclusive
acho que vai em trâmite para o Senado. Foi aprovado na Câmara a PL 399, né? Que é uma PL, um projeto de lei que, digamos que autoriza o plantio por instituições, né? Por associações. E aí, assim, foi um passo, né? Muita gente era contra, né? Pessoas favoráveis à legalização eram contra, pela forma como a PL estava se desenvolvendo, né? Mas foi aprovado, e assim, é uma questão, assim, a se pensar, né? Mesmo esses que são contra a legalização, que é bom, de uma certa parte, sim, porque são pessoas que dependem disso, né? São famílias, são centenas de famílias que já necessitam, que já fazem do uso, né, do tratamento com a cannabis. E, assim, é uma segurança, uma ressalva, assim, para essas famílias, para essas pessoas que fazem desse uso, né? Mas para outros também não foi o suficiente, né? Porque pede-se, né, essa legalização do cultivo, né, para o autocultivo, né, para que as pessoas possam fazer, né, ter sua plantação, poder produzir o seu medicamento, e também porque existia um certo tipo de receio por conta dessa questão da indústria farmacêutica, né, que eu acho que é como até a Erika estava comentando, que existe, né, para quem que vai ser essa legalização, né, será que vai ser só mesmo para quem já tem esse privilégio, né, quem já pode vender medicamentos, essas coisas assim, porque as indústrias farmacêuticas estão atrás disso, assim, né, do que poder tá vendendo, assim, né, tendo esse controle, né, a indústria farmacêutica está por trás disso também. Então, assim, na verdade, o Brasil até que ele está caminhando um certo trilhar aparentemente parecido com os países que estão legalizando, né, mas existem muitas ressalvas por trás também desta PL, mas é isso, eu nem sou também desfavorável à legalização dela, porque, né, são muitas famílias que dependem disso e é um tipo de regulamentação, sim, que está acontecendo, né. E assim, essa questão a gente também precisa pensar um pouco sobre o que é a legalização e a descriminalização, né. A descriminalização é um ponto muito importante, porque vai se considerar nesse sentido, né, de que não é crime, as pessoas não vão estar sendo mais encarceradas, assim, né, não dessa forma, como é hoje em dia, né. Pode ser que o tráfico não acabe? Pode ser que o tráfico não acabe, porque tem tráfico até de CD pirata, né. Então, assim, mas que pode existir um certo tipo de controle, um certo tipo de orientação, que, né, que falta também, né, o estudo sobre drogas, ele não é colocado nem dentro de escolas, dentro da universidade. Eu lembro que na escola eu tive a apresentação de um policial, que chamaram ao policial, no terceiro ano da gente, chamaram o policial chegou para falar das drogas, aí disse que maconha, você reconhece o usuário de maconha pelo cheiro. São pessoas que fedem, são pessoas mulambentas, são pessoas que andam largadas na rua. Gente, eu juro para vocês que o policial estava na sala de aula, na escola Sinopse, vou até deixar claro aqui qual era a escola, né? No Sinopse, chamaram o policial no nosso terceiro ano, todo mundo riu, porque só o que existia lá já era usuário de maconha, né? Ali na Pedro II, então, é que o menino gostava mesmo. E aí todo mundo riu, porque... Então, assim, ele fez várias versões, falou de vários tipos de drogas e tudo, e aí sempre nesse contexto, né, de apavorar, de assustar, de levar a gente a achar que é uma coisa que vai nos ferir, que vai nos tornar dependentes, né, assim, né, em larga escala. Mas, assim, né, falta esse tipo de discurso também, né, para mostrar, né, como o que são essas drogas, como elas agem no nosso corpo, né, até essa questão de idade, né, porque pode existir o uso por crianças, né, a gente sabe que existem crianças viciadas em drogas, né, porque cresceram vivendo no meio da rua, ou foram abandonadas, ou vivem em situação de abandono, né, que passam por isso, e assim, na verdade não tem um certo tipo de realmente de ajuda, né,
a saúde, a sanidade dessas pessoas. Então, falta muito, né? Falta essa aparência mais, né, de trabalhar esse discurso, esse tema das drogas, né, e apresentar quais são as consequências, né, e quais são os verdadeiros dados sobre isso. Porque, assim, o professor até citou que o outro professor fala sobre um dano, né, à saúde mental com o uso a longo prazo, mas, assim, na verdade, nem existem pesquisas que comprovem isso. E o que existe hoje em dia, na verdade, são pesquisas que mostram o quanto esses psicoativos, esses tipos de drogas, podem ajudar no tratamento à depressão, no tratamento à ansiedade, né? Com esses tipos de medicamento, como o LSD, né? Na verdade, que não é o LSD, na verdade é a substância, que é a... Como é mesmo, gente? Eu esqueci o nome da substância do LSD. E esses outros psicotrópicos, né, também, que eles auxiliam nesse tratamento de diversas doenças, né, como a gente também tem um estudo aí da ayahuasca, né, com a depressão também, que vem se mostrando cada vez mais eficiente, assim, diferente de outros medicamentos, né, que as pessoas já usam para se tratar e não tem a eficiência enquanto tem o uso desses outros certos tipos de psicotrópicos, né. Então, assim, é isso, professor. Muito legal poder discutir isso em sala de aula, porque a gente parte de um debate científico, né? A gente não está partindo de um... A Érica pediu para falar. Pediu? Ah, sim. Pode falar, Érica, então. Tá só agradecendo mesmo. Em relação a isso que a Natália estava falando, eu lembrei na hora que eu passei em relação à questão de como é abordada as escolas, né? Como as escolas abordam esse problema da droga para adolescentes, né? Eu lembrei de um episódio também que eu passei, e eu nem ia comentar, mas, enfim, a questão de como é que as escolas, elas fazem campanhas de não às drogas, né? Eu, na minha adolescência, muito jovem, não era nem no meu terceiro ano, acho que eu tinha uns 13 anos, eu participava de um grupo da escola que fazia campanhas de não às drogas, enfim. E o que eu sempre questionei era que não era problematizada a questão de não às drogas, era justamente colocar essas questões que a Natália falou. Que isso aqui faz mal, que isso aqui não pode, que isso vai lhe deixar assim, dessa forma. E só, digamos assim, eles querem fazer esse debate sobre tentar promover a nossa saúde, tentar nos colocar longe daquilo que nos faz mal, mas não questionava qual a minha relação com a droga de proximidade ou de afastamento, ou o que eu entendia por droga, ou o que eu entendia por aquela substância, né? Porque eu nunca utilizei nenhum tipo de droga além do álcool. E, a não ser ser usuário passivo, se contar, né? Por conta, mas, enfim, eu não me sinto nem melhor nem pior do que uma pessoa que utiliza. Por quê? Porque eu sempre, na minha adolescência, tive amizade, tive contato com pessoas que sempre eram usuários de maconha, de cocaína, e eu sempre estive no meio disso, e eu nunca senti interesse em utilizar, mas aquelas questões, quando ao mesmo tempo que eu frequentava grupos que utilizavam, que eram usuários, eu frequentava grupo da escola que era não às drogas, né? E eu ficava ali tentando entender como que não se havia uma política para você trazer essas pessoas para refletirem em relação àquilo que elas estavam utilizando. Sendo que, no final, a escolha é de cada indivíduo, né? No caso, a gente coloca, você trazer os jovens para pensar o que é aquilo, para você ver aquele um mundo de conhecimento sobre aquilo, não é nós trazer, o usuário, ele fede, ele tem problemas, acontece isso, ele vira isso e isso. Não era trazer esses jovens para refletir
não era dado espaço para os jovens falar, não era um espaço de recepção, né? Era mais realmente de uma repressão em relação a dizer que não pode e só de confirmar o proibicionismo, mas não no sentido de refletir, de gerar um debate na cabeça desses jovens. Então, assim, se o jovem ele quiser usar, ele vai usar, independente de quem ou não estiver proibindo. Você quer falar, Natália? Só uma coisa. Sim. Fique à vontade, você que está no comando, tá? Acabou dando um branco aqui. Um pouco. Foi mesmo que a Érica, no finalzinho, a Érica, tu falou. No sentido que se o jovem ele quiser usar, ele vai usar independente de quem ou não está dizendo que vai, que aquilo é bom, que não é, e de que digamos, essas formas de enfrentamento que as escolas pensam que funcionam para mostrar que aquilo não é o caminho para o aluno, na verdade, é mais uma reafirmação do proibicionismo e de não fazer esses jovens refletir a respeito do que é aquela substância. Pois é assim, aqui a gente já tem, né, de certa forma, uma liberação quanto ao uso medicinal de algumas drogas, né, a partir do salvo-conduto, né, que é quando é aquelas famílias que conseguem uma autorização na justiça para importação ou para o autocultivo, né. E aí, o que as pessoas criticam muito, né, colocam assim como um certo tipo de malandragem, né, são desses usuários, né, enquanto uso recreativo. As pessoas fazem muita crítica a esse uso adulto, né, o que seria o uso adulto, o uso recreativo, que são essas pessoas que fumam, né, que fazem desse tipo de uso. Só que é importante pensar também que esse tipo de uso recreativo também é um uso medicinal, né, muitas dessas pessoas que sofrem com ansiedade, que sofrem com dores crônicas, né, fazem desse tipo de uso, né, do fumo. Elas fumam a cannabis. E, assim, também é um tipo de uso, né, assim como as extrações, os inúmeros e infinitos tipos de extrações que tem, enquanto óleo, enquanto haxixe, enquanto outras formas, né, existe também esse tipo de uso, que é o uso recreativo. Então, assim, existe muito preconceito, na verdade, porque a forma que né, quando tá o riquinho lá da família dele usando o óleo da cannabis, todo mundo acha muito interessante, todo mundo acha muito legal, muito saudável, mas o pobre que tá na favela fumando não pode, né? Então, assim, é um discurso moral que existe em cima disso, porque a forma como chegou, né, o fumo de Angola, né, como era chamado, era o fumo de Angola. Então, assim, existe esse preconceito em cima disso, em cima da forma, né, do uso também, porque pode se usar de uma forma, mas não pode se usar de outra. Por quê, né? Qual é a diferença, né, do uso no bem-estar físico da pessoa? Então, assim, existe um preconceito, existe uma questão moral, principalmente em cima do uso, né, do uso dessa substância. Então, assim, as pessoas também estão pedindo por isso, né, que aprovem o uso recreativo, porque o uso recreativo também é um uso medicinal, não deixa de ser, né. E é isso, só isso mesmo que eu ia comentar com a Érica, assim, sobre essa questão do que seria o uso recreativo, né, que também deve ser considerado um uso medicinal, assim como também pode ser considerado um uso recreativo, né, assim, não deixa de ser um momento de lazer, não deixa de ser um momento de bem-estar para quem usa, né? E uma questão em relação... Sim, pode ir, vai lá. A questão de, assim, final, o que eu queria falar na fala anterior é a questão da educação das pessoas em relação a essa substância, né? Que até mesmo o uso recreativo, você tem adultos que eles são inconsequentes, né? Que eles não entendem
o que é que aquilo significa para algumas pessoas e acaba banalizando a prática. Então, assim, a questão tem que se pensar junto com a liberação, digamos assim, do uso criativo, é a conscientização dessas pessoas. Não dizer assim, isso aqui vai tornar você um zumbi, isso aqui você só vai andar fedendo, você não vai pensar mais, enfim. Mas uma educação daquela pessoa à substância que ela tá utilizando, né? Igual, como não existe pra gente com qualquer outro medicamento. A gente é tão responsável que a gente não consegue nem ler a bula do medicamento que a gente toma. Então, assim, se deve educar as pessoas para elas entenderem o que elas estão utilizando, porque é uma responsabilidade também individual. Então, assim, o que eu problematizo é isso, é você educar o ser humano, o indivíduo, para ele ter consciência das utilizações e não banalizar, porque não virar uma festinha de playboy, né? Onde você vê, quando vai na frente da mídia, critica um traficante, uma coisa e tal, e sendo que é por conta daquele playboy, às vezes, que o tráfico ali cresce cada vez mais, né? Só isso mesmo. Pode ir lá, Miguel, depois eu falo. Assim, só já concluindo, né? Uma coisa que percorreu em todas as nossas falas foi a maneira como esse tema ele é abordado. Veja, todos aqui deram relatos de que as abordagens que tiveram acesso relacionava a droga, a mendigagem, a pobreza, a desgraça, como a Natália falou, né, o policial, a partir de programas de conscientização, começa a falar que o menino não vai mais pensar, que ele vai se desgraçar, quando, na verdade, essa abordagem, ela é muitas vezes danosa também para você discutir com um devido rigor esse tema. Por quê? Quando você passa a dizer não a verdade sobre as drogas, mas o que você quer que se pense sobre as drogas, isso gera viciados também. Sabe por quê? Você ficar o tempo todo dizendo pro menino, não fume maconha não, porque se você fumar maconha, você vai virar um mendigo e toda a sua família vai te abandonar. Você vai virar um criminoso. E na verdade, esse discurso até gera uma criminalização também desses indivíduos, né? Você vê um maconheiro na rua, automaticamente você já liga ele à marginalidade. Então, eu vejo que a abordagem, ela deve também se orientar. Não, muitas vezes eu vejo como essa palavra de conscientização como inapropriada. Por quê? Conscientizar é como se você estivesse tentando passar informação para aquelas pessoas e a partir dessa informação ela vai começar a agir de uma determinada maneira. Eu vejo que, na verdade, nós devemos fazer que as pessoas tenham processos reflexivos, dizendo a verdade, entendeu? Quando você falar para as pessoas que se a droga ela fosse tão ruim quanto ela é pregada, a gente não teria tanta gente usando, a gente não teria tanta gente que procura, entendeu? É mostrar justamente essas duas versões, você fumar uma pedra de crack, você vai ter uma sensação tão boa, mas tão boa que você nunca mais vai querer sair dela. E isso vai te tornar um viciado, e esse viciado ele é criminalizado pela sociedade. Veja, você está conseguindo fazer com que essas pessoas tenham processos reflexivos, entendeu? E não só vomitar dizendo que você vai tudo aquilo que eu já falei, né? Você vai se transformar em uma pessoa ruim. Érica, você quer falar ou não? Sim. Não, nesse sentido, quando eu entendo que a partir de quando você utiliza conscientização, é nesse sentido, é de você apresentar a substância, o mundo, enfim, aquelas coisas para o indivíduo, e a partir dali
ele ter uma reflexão e ter suas escolhas. E não você impor uma condição para aquelas pessoas, sendo que, no final das contas, talvez até mesmo faça o proibicionismo, ele cria, ele torna pessoas viciadas, assim tanto quanto as pessoas pensam que a liberação irá tornar, porque está sempre no final das contas, vai estar sempre no querer do indivíduo, né? No final, porque vai ser o indivíduo que vai querer utilizar. Mas como é que esse indivíduo ele chegou até essa decisão de utilizar alguma coisa ou não? É mais sobre você gerar essa reflexão na vida dos indivíduos, porque você não adianta você querer controlar a partir de determinadas informações. É justamente como o Miguel está falando, você expor para a realidade de cada situação. Bem, quando eu promovi aquele debate, que tinha lá o médico, o advogado, a mãe que necessitava do medicamento, do uso medicinal, efetivamente, em termos de debate, o médico venceu. Porque ele levou uma documentação, ele levou slides, ele tinha uma forma de falar bastante didática e convincente. São anos e anos que ele faz um trabalho de antitabagismo, dando palestras. Mas houve muitas contestações de que os dados que ele levou são dados ultrapassados, que novas pesquisas científicas apresentam outras coisas. E aí uma professora e um funcionário da universidade me sugeriram um nome de um pesquisador renomado no Brasil. Ele é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, chamado Siddhartha Ribeiro. E para conhecer, eu assisti vários vídeos dele na internet. De fato, ele é bem convincente, parece que ele é pesquisador. Ele aponta os elementos, como a Natália falou, que até o uso recreativo, ele pode ser medicinal. Aí a gente tem que fazer o seguinte, tem que ouvir ambos não, né? Todos os lados, são muitos lados aqui. São dois lados. Muito bem colocado, esse negócio de polarizar é sempre muito complicado. Infelizmente veio a pandemia. Eu não pude fazer contato com o professor, mas eu espero, já que quando as coisas se regularizarem, fazer um contato para trazê-lo para cá, para que a gente ouça esse aspecto também. Por outro lado, eu gostaria de dizer o seguinte, o nosso maior pensador que está vivo aí com 100 anos, comemorando seus 100 anos, o Edgar Morin, escreveu no livro dele Meus Demônios, o livro se chama Meus Demônios. Ele disse que ele fuma maconha todos os dias. Aí é o seguinte, o aluno de ciências sociais entra lá já com uma certa predisposição a adotar, a experimentar, né? Porque as humanidades têm isso, tem mais uma predisposição a não ser tão contrário. Se você for para o curso de medicina, odontologia, aí os alunos já são um pouco mais arredios. Aí você lê que o pensador mais influente do mundo na sua área usa maconha. Ah, mas isso é diferente. Onde é que ele usa? Na França. Qual é a qualidade da maconha que ele usa? É outra. A maconha é servida nos cafés, publicamente, onde ele não vai se sentir um bandido porque está fazendo uso da maconha. É um ancião de 100 anos, portanto, se ele usou todos os dias e continua com aquela lucidez, é bom a gente desconfiar que a maconha também talvez não seja tão prejudicial ao cérebro. Por outro lado, falando de realidades concretas que eu experimentei no CCHL, eu tive um aluno que só chegava atrasado, muito conhecido, muito famoso lá no CCHL. Ele chegava atrasado, daquele jeitão diferente, e toda vez ele tentava fazer a discussão, contar a minha discussão, sem nem saber o que eu tinha discutido antes. E ele começou a fazer um debate sobre as drogas, de maneira geral. Como se as drogas fizessem essa abertura do cérebro, começasse a fazer um bem danado para a interpretação do mundo,
Ele disse que conseguia conversar com a namorada dele sem palavras. Então, o nível de melhoria do cérebro dele já estava tão elevado que ele conseguia isso. Gente, uma coisa é o policial que chega lá na escola da Natália, completamente disciplinado pela orientação policial, dizendo que fere, ele estava todo errado. Agora, também ir para o extremo, qual é o extremo? De dizer que você vai usar droga e conseguir se comunicar mentalmente com outra pessoa, porque você se desenvolveu mentalmente, aí também já é um pouco excessivo. A gente tem que ter um pouco de cuidado. Mas eu li um livro chamado Despertar. Esse livro me marcou bastante. Eu fiquei extremamente curioso para experimentar. É um livro do Sam Harris. Sam Harris. O livro se chama Despertar. Ele começa o texto dizendo que experimentou o LSD. E ele ter experimentado o LSD correspondeu aos mais de 10 anos que ele passou no Tibete tentando ampliar a sua mente, tentando atingir aquele estágio que é mais ou menos parecido com o Nirvana, do budismo, do esclarecimento, da clarividência, com um único uso. Ele ficou tão inspirado que ele diz lá no livro dele que quando as filhas dele tiverem na idade de escolher, ele vai acompanhá-las no uso do LSD. E aqui em Teresina, eu tenho uma amiga também que já está com a família, já me convidou para o uso do chá lá do Santo Daime. É isso? Que também promoveria essa clarividência, e eu adoro esse tipo de coisa. Eu adoraria ter um cérebro realmente muito mais interessante do que esse que eu tenho. Mas só que eu fui ler sobre o assunto, aí quando se faz o uso do chá, a pessoa vomita, tem diarreia, em público, né? E não tem controle nenhum do corpo. É um efeito colateral. Mas que esse chá serviria para essa ampliação da capacidade mental também e para atingir essa paz interior, essa paz. Vou usar o termo espiritual sem o sentido religioso, tá? Aqui também para o uso, né, precisa de uma purificação pré-uso, né, do corpo em si. Eu tive numa palestra falando sobre o Santo Daime, sobre o outro chá que a Natália citou, na verdade a Eva, né, eu não estou lembrada, mas a moça estava explicando que você... da ayahuasca. Isso, que você precisa de uma purificação do seu corpo, tanto do carnal, né, digamos assim, do físico, quanto espiritual, para você utilizar isso, tanto antes quanto depois, né? Em relação a você, relação sexual, enfim, são vários quesitos que é colocado para aquela prática e para não gerar, às vezes, ações quanto essa, né? Então, assim, é todo um preparo que você tem que ter em relação à alimentação, à sua mente, ao seu corpo físico e a parte da mente, para você realizar o uso, né? Aí, assim, é uma coisa que você deve fazer de forma consciente, né? Você pegar aquele... Deve ter todo um ritual também, né? Para a utilização. É bem interessante. Pois é. Então, se eu encontrasse, porque eu sei que talvez eu não tenha mais condições de passar 7 anos no Tibete, eu adoraria. Mas se o Sam Harris tem. talvez até tenha, né? Mas se o Sam Harris tiver razão, e um único uso, só que ele diz também que tem que cuidar, porque quem usa LSD tem aquele delírio do voo. Se você está no prédio no 12º andar, você vai achar que pode voar. Então tem que fazer um uso com uma pessoa amiga, muito responsável, que não esteja fazendo uso naquele determinado momento. Mas aqui, gente, eu quero que a gente faça um uso responsável dessa discussão. Porque nós não temos certeza de muitas coisas. Às vezes, quando a gente fala com certeza demais, a gente pode induzir as pessoas ao erro. Porque eu também vejo aqui na minha praça, no Mucambinho, meninos, que eu vi crianças, completamente destruídos. Que tipo de drogas eles usam? Eu acho que eles usam o crack. E eles estão começando a utilizar as meninas para pedir dinheiro, pedir R$1, pedir R$2. Eles se tornam, assim, parece, donos das meninas. Aí eles mandam a menina bonita, jovem, 12, 13, 14 anos, e os velhinhos daqui ficam muito animados, aí dão dinheiro para as meninas dão dinheiro para eles,
Então, a gente também percebe esses aspectos de destruição da pessoa. Aí daqui a pouco você vê esses meninos com problemas mentais. Eles já não se vestem mais, eles já não se banham mais, eles já não vão mais para casa. Tem também isso. Eu tinha um tio que ele era alcoólatra, embora não bebesse mais no fim da vida. Ele chegou a beber 2 vidrinhos de leite de colônia, aquele que se usa para perfumar, porque os filhos dele proibiram ele de beber. E ele bebeu aquilo. E depois disso, ele desgraçou a vida de tal forma que ele bebeu mais de 30 dias e morreu. Morreu no banheiro. Tem esse tipo de coisa. Em 1995, mais ou menos, eu assisti um filme chamado Diário de um Adolescente com o Leonardo DiCaprio. Aquele filme me impressionou tanto, gente, porque a dependência química, ela pode também acarretar nisso, né? Na desgraça da vida da pessoa. A pessoa não consegue viver sem a droga e a droga vai matando o seu corpo e vai matando a sua alma. Eu quero com isso colocar os outros elementos também, né? São elementos de sofrimento, de famílias destruídas e tudo. Mas nem tudo é isso. Eu também conheço várias pessoas que você nunca vai saber que elas usam drogas. Que tem sua vida organizada, tem seus filhos, tem seus esposos e esposas e assim por diante. O meu tio que morreu, de um outro que foi internado no Meduna por conta do álcool, não são todos os casos. Porque eu também conheço várias pessoas. O Fernando Henrique Cardoso tem 90 anos. Diz que nunca bebeu, mas de um tempo para cá passou a consumir vinho todos os dias. E eu conheci uma mulher que morreu aqui, com 105 anos de idade, que fazia uso de cachaça todos os dias. E eu acho que ela só morreu porque estava na hora, mas não tinha problema de saúde, né? Então, as coisas variam muito. O efeito da substância no nosso corpo, em cada corpo, varia bastante. Então, tem muita gente que sofre com álcool, tem muita gente que pode sofrer com crack, há outras pessoas que têm um comportamento completamente diferente. Eu acho que é mesmo, e obrigado, Natália, por ter trazido o debate. Obrigado, Felipe, Érica, Maria Clara e a Manuela, que acho que já saiu. Porque a gente precisa debater isso de mente aberta e de peito aberto, sem preconceito e sem também colocar a nossa visão de mundo como se fosse a correta, a mais certa. Mas aqui, já me comprometendo com vocês, porque eu gostei muito da fala desse pesquisador do Rio Grande do Norte, o Siddhartha, porque parece que ele é pesquisador mesmo do tema há muitos anos. Ele não é só pesquisador, como ele é usuário, porque ele disse na fala dele que é usuário. Então, pela lucidez que ele tem, se a droga acomete o cérebro de uma maneira irreversível, como disse o meu amigo Teixeira, não está surtindo efeito nele ainda. Ainda. Pelo contrário, eu acho as palavras de uma tremenda lucidez. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Eu acho que foi bastante produtivo. Eu adoraria ter gravado esse momento aqui, até se ficasse bom para a gente exibir isso depois para outras pessoas. O que você acharia, Natália? Professor, por mim tudo bem. Acho que a discussão é sempre importante, né? A gente está pautando ela. Eu vou te surpreender, eu gravei. Eu vi que dá de ver que está sendo gravado. Tá bom. Mas a gente vai ver, a gente vê depois, antes da gente colocar isso, se a gente for colocar, né? Se a gente for colocar. Porque eu acho que a questão é difícil, é complicado. Mas eu acho que o debate é sempre interessante de ser divulgado. Eu já gravei da Érica também. A Maria Clara levantou a mão, professor, eu acho. Pois não, Maria Clara. E professor, só falta eu apresentar, então eu acho que na próxima aula é que eu tenho que apresentar algum texto. Não, você que escolhe. Se você não quiser apresentar na próxima aula, eu posso apresentar. Eu quero que cada um faça à medida do que lhe for possível, né? Confortável. Se você achar que só Vai deve ficar ser... um pouco pesado para mim. Seria Pois, melhor você apresentar e depois eu apresento. pois perfeito. Quinta-feira eu apresento. Semana que vem, aí você escolhe ou terça ou quinta, informar para a gente antes, para a gente acompanhar. Tá bom? Então, para vocês, um bom dia. Muito obrigado. Até lá. Tá certo, professor. Obrigado.
Tá certo, Benedito. Isso. Só uma última questão, né? Só nessa última fala do professor, eu achei que é uma boa síntese, né? Nunca vamos ao debate com as nossas certezas como um único modo de ver o mundo. Eu acho que isso é essencial para bons diálogos, né? Só existe debate se você estiver disposto a ouvir e a outra pessoa também estiver disposta a ouvir. Senão, você vai estar falando para o espelho sempre. Então, eu convido a Natália para encerrar, aí a gente espera. Tá ok, professor. Eu acho que se a gente ficar aqui, a gente continua discutindo o resto do dia todinho. E só tocando nesse último ponto do que quando você falou sobre que lhe convidaram, né, para você conhecer o chá do Santo Daime, eu também faço o mesmo convite, né? Eu sou da doutrina do Santo Daime, e assim, eu me interesso muito por esses temas, né, sobre enteógenos, sobre psicodélicos, né, sobre essas plantas de poder, porque, né, dentro dessa doutrina eu consegui perceber uma outra visão também com relação a isso, né, e passei a buscar, a estudar, a entender, né, para entender de uma forma mais aprofundada, e não só de uma forma romantizada, né, sobre esse tema. Então, assim, é por isso que eu me interesso por ele, e aí eu quis trazer hoje aqui na aula para que a gente pudesse também conversar um pouquinho sobre essas substâncias, né? E é isso, eu agradeço a todos. Quando a gente puder, na próxima aula, a gente fomenta o debate de novo, que é sempre bom. E é isso, no mais, só agradecer mesmo e pedir desculpa aí se eu deixei alguma informação de lado, se eu me expressei de alguma forma errada. Tudo bem. Você corre um sério risco de eu aceitar seu convite. Depois que passar esse momento aí perigoso que a gente está vivendo, aí a gente volta a conversar. Pronto, maravilha. Até logo então. Tchau. Obrigada, gente. Tchau.